Ao longo desta semana estamos a conhecer melhor Pamela Smith. Hoje vamos falar da decisão de trocar o Reino Unido por Portugal e das razões que levaram esta cidadã inglesa a escolher Alcobaça para viver. Uma conversa sobre mudança, adaptação e novas oportunidades. Pamela, sente-se hoje mais inglesa, mais portuguesa ou um pouco das duas coisas? As duas coisas e nenhuma das coisas no mesmo tempo. Eu não sinto-me portuguesa, porque ainda tenho dificuldades em falar às vezes e eu tenho alguns amigos portugueses, mas sim, ainda não sinto-me portuguesa. Mas eu não estou mesmo como os outros estrangeiros que conheço, porque não tenho os interesse nas coisas que elas fazem para elas mesmas. Eu prefiro integrar-me com eventos gerais, para públicos gerais, e não fazer coisas. Quando eu cheguei, no primeiro 3, 4 anos, eu dediquei-me para aprender português, que é muito difícil. E não liguei com outros estrangeiros muito, para ter mais oportunidades, para falar em português com pessoas. E por isso eu não tenho este hábito de fazer coisas separadas. E mesmo não gosto. E a maioria das pessoas estrangeiras que conheço são reformadas. Eu não sou. E não tenho muito em comum. Como é que vê a presença dos estrangeiros em Portugal e nomeadamente em Alcobaça? Porque há cada vez mais pessoas que vêm de outros países e que se juntam aqui todos. Qual é a sua opinião sobre essa afluência de estrangeiros? Sim, nos anos recentes era muito mais. E, como já disse, há um hábito para fazer coisas em paralelo. Grupos para fazer uma passatempo que já existe, mas não. Acho que eles não têm confiança para juntar um grupo português, mas seria melhor se... Então, está a dizer que os estrangeiros vivem num mundo à parte? Alguns, sim. A maioria. Não é o seu caso, porque a Pamela é muito dinâmica e participa das atividades culturais da região, mas o que me está a referir é essa separação, é aquilo que nota mais? E por isso que eu não sinto-me parte desta comunidade, nem de comunidade portuguesa. Sou eu. O que é que acha que os portugueses poderiam aprender com os ingleses e os ingleses aprender com os portugueses? Oh, uau! Aprender. Uma coisa que não existe muito aqui é trabalho em part-time. Quando eu cheguei, estava a procurar um trabalho part-time, mas não existe. Não existia. E na Inglaterra é muito fácil, é muito normal para trabalhar. É muito comum, não é? Sim. O que pode os ingleses aprender? Sim, eu acho que quando vais para um banco oficial nas finanças ou no banco, eu acho bom que a pessoa que atende dar atenção só para a pessoa em sua frente. Sim. Não tem interesse na fila das pessoas a esperar. Eu acho bom. Não todas as pessoas acham bom, mas eu acho porque em Inglaterra eu às vezes estava aquela pessoa no banco e é muito confusante ter muitas pessoas e a atenção está espalhada. Mas se só focas na pessoa na sua frente, faz mais melhor e mais rapidamente. Sim. É isso, não é? Obrigada pelas sugestões.
A Pamela está em Portugal, está em Alcobaça, não está reformada porque é ativa, portanto trabalha. Ainda assim, não trabalha os dias todos da semana, não é? Não, só 2 ou 3. São 2 ou 3 dias da semana. E sente que tem, desta maneira, tem mais liberdade para concretizar sonhos? Acho que sim, e por isso que tenho a capacidade de fazer projetos que me interessam, como o projeto de teatro, ou das línguas, ou voluntário. Sim. E enquanto voluntária, participou e participa ainda, não é, no trabalho desenvolvido pela ReFood sim, em Alcobaça. Pode-nos falar um pouco dessa experiência? sim, eu pensei em fazer algum trabalho voluntário, porque na Inglaterra eu já tinha feito isso. E também trabalhava com refugiados e achava muito importante para elas integrar, ter um trabalho, ou um trabalho pelo menos voluntariado. E por isso que estava a procurar alguma coisa, encontrei o ReFood. E um ano depois de cheguei aqui, comecei, estou lá mais de 10 anos já. E foi muito bom. Fui a falar, aprender sobre a comida portuguesa, que é doada pelas instituições. Pois a ReFood vai buscar junto dos cafés, dos restaurantes e dos supermercados, vai buscar comida que não foi vendida, não é? Sim, exato. Para depois reorganizar e distribuir junto de pessoas necessitadas, que entretanto se inscreveram na ReFood. E é essas pessoas, a ReFood analisa as candidaturas e entrega depois os saquinhos já organizados para as pessoas. Sim, que vão lá os buscar, beneficiários são entrevistadas pela coordenadora e elas ir lá buscar um saco de comida que pode ser qualquer coisa, nunca sabes, é um pouco ou muito, e está para resgatar comida que ia para lixo. Certo, muito bem. É um excelente trabalho que a ReFood está a fazer. Sim, está. Qual foi o momento mais feliz que viveu desde que chegou a Alcobaça? Em 2018 fiz um projeto de teatro, chama-se A Manual on Work and Happiness. O nome era em inglês mesmo. E foi um curso, foi um projeto para fazer uma peça de teatro para pessoas que não tinham experiência, que foi eu. E eu decidi fazer isso, mesmo que não tinha muito português. E foi uma experiência muito boa, porque fomos 18 pessoas e conheci as pessoas. Tínhamos uma ligação muito, muito forte, porque fomos todos os dias por uns meses para ensaiar e fazer uma peça juntos. Onde é que ensaiavam? Onde é que era? Vários locais. Foi no antigo Mercacoa e depois foi no teatro mesmo e foi outro lugar. Não me lembro. Portanto, houve vários sítios onde vocês se encontraram para desenvolver a peça de teatro, Sim. É isso? Mas a peça de teatro já era em português? Sim. Já era em português. E é aí que nasce depois aquele outro projeto com a Diana Bernardes? Ou Sim, não? Mais tarde? Sim, mais tarde, mas ela já tinha feito uma formação e já há muitos anos, não sei quantos, ela faz aulas de expressão dramática, que atualmente estão na Amazon das Artes, e eu vou lá como aluna. E sim, estava a falar com ela sobre a minha ideia, que é muito bom para treinar a língua, a ensaiar uma peça. Então, sobre essa peça nós falaremos amanhã. Entre a aprendizagem da língua portuguesa, o voluntariado e os projetos que unem pessoas de diferentes nacionalidades, há ainda muitas histórias para descobrir. Continuamos amanhã, como eu estava a dizer, e fica agora com a nossa seleção musical. Já está, terça.
Prossegue hoje a nossa conversa com Pamela Smith. Vamos descobrir de que forma tem ajudado muitos estrangeiros a integrar-se na comunidade alcobacense através da língua da partilha e da convivência. Pamela, como surgiu a ideia de lançar o grupo no Facebook Alcobaça International e de organizar os encontros de estrangeiros no Parque Verde? Como é que isso tudo começou? Ok, quando eu mudei para Alcobaça, não conheci nada, mas percebi que era muita coisa a acontecer, cultural. E pensava que era difícil saber o que vai acontecer antes. Vi muitos cartazes, mas só depois do evento. E por isso fiz uma pesquisa no Facebook e no net, e o Facebook era muito diferente, não era tantas coisas. E publicidade, não é? Agora tem muita publicidade. Sim, não era tanto nesta Mas naquela época, há quanto tempo é que tem o grupo? Quando eu cheguei para Alcobaça, em 2015, logo este ano. Foi logo naquele ano? Sim. Desde 2015. Depois, Sim. nessa altura, havia uma outra organização no Facebook, não é? Sim, e foi... Sim. Eu comecei a procurar eventos para mim próprio e pensei, por que não partilhar com outros? Porque não sou eu que tenho este problema em saber quais são os eventos deste fim de semana, por exemplo. E por isso fiz este grupo e encontrei um casal inglês que ainda estão amigos, e ela diz que tinha muita dificuldade em encontrar pessoas, outros estrangeiros, para falar, porque ela não... Elas só mudaram para cá um pouco antes de nós, em dezembro de 2014, acho. Por isso sugeri que podemos fazer um grupo. No início foi para ser um grupo de troca de línguas, mas na verdade não eram muitos portugueses que vinham. Por isso tornou-se um grupo de estrangeiros só a falar e beber e a conviver. Sim. E o Parque Verde naquela altura proporcionou... Não, nesta época... Ainda estamos a falar do Facebook. Não, é em vida real, mas Okay. era antes do Parque Verde, era no Café Vintage. Ok, muito bem. E era nas sexta-feiras à noite. Estávamos lá até a pandemia, que fechou e acabou por um tempo. E depois algumas pessoas tinham dito que era difícil para sair à noite. Por isso pensei que era melhor durante o dia e que já existe um Parque Verde. Sim. E recomeçamos depois da pandemia no Parque Verde. No Parque Verde. Foi o Parque Verde só depois da pandemia, não é? Sim. Quantas nacionalidades estão representadas nesses encontros? Ou é tudo ingleses? Hoje em dia a maioria são americanos e ingleses, sim. Há um ou dois belgas e holandeses, mas durante os anos eram muitos australianos, canadianos. A maioria são de língua inglesa. Sim. E nesses encontros agora, vocês conseguem comunicar em português de vez em quando? De vez em quando tem pessoas portuguesas, mas não muito. Por nós sermos todos estrangeiros, falamos em inglês. Inglês, não é? Eu sei que também se encontraram na sala do Sporting Clube, aqui em Alcobaça, numa ideia que foi do Salomão, Sim. Que propôs ao Centro Qualifica disponibilizar a sala para que pudesse haver aulas de português. Sim. A minha curiosidade é, vocês chegaram a ter um encontro com um professor português ali naquela sala? Chegaram a ter essas atividades? Eu sei que se encontraram na sala, mas tiveram algum encontro? Sim. Com o professor?
como professor, mas não é professor de português. Ok. É um professor de história. Kevin Soares, que importância têm essas iniciativas para quem chega a um país novo? Eu acho que é muito importante a falar a língua e, além disso, grupo, eu já tinha há muitos anos um grupo online, que chama-se Chat Club, em que pessoas falam em português. Ali não temos professor, é só nós a falar e em vários temas e corrigimos uns dos outros e está a haver vários níveis. E foi isso que dá-me a ideia para a coisa no Sporting, porque há muitas pessoas que não gostam de fazer coisas online. E este grupo eu já não vou, mas está estabelecido, existe acho que geralmente 10, 15 pessoas por semana e sim, está a correr bem. Portanto, esse grupo que se encontra na sala do Sporting Clube de Alcobaça, do Sim. núcleo sportinguista, continua a existir, são Sim, cerca sim. de 15 pessoas, Sim. é isso? E estão disponíveis para algum professor que se sinta com vontade de ensinar voluntariamente a praticar o português, é isso que está a dizer, não é? Sim, elas têm a ajuda de Kevin Soares, De vez em quando, sim. que é uma boa ajuda, porque pode corrigir e a pronúncia do português é muito difícil para estrangeiros e por isso é muito precioso ter alguém que pode ajudar, Que pode ajudar. corrigir. Muito bem. O que é que acha, portanto, dessa mistura de culturas, como aquilo que referiu, quando o grupo tinha australianos, gente do Canadá, enfim, da Bélgica, da Europa em geral também. O que é que isto lhe trouxe a si, em termos culturais? Trouxe lá alguma coisa? Ou... Eu sempre gostava de encontrar pessoas de vários países, mesmo na Inglaterra. Vivi numa cidade muito multicultural, conheci pessoas de outros países, até portugueses que conheço em Manchester e também trabalho com refugiados. Foi muito interessante aprender sobre culturas muito diferentes e aqui é mesmo saber mais sobre os hábitos delas, a comida e a cultura. Sim, é sempre interessante conhecer pessoas de outros países. Pois a integração, a amizade e o espírito de comunidade têm marcado o percurso da nossa convidada. Amanhã regressamos à conversa com Pamela Smith. Agora vamos dedicar o nosso tempo à música. Hoje voltamos à conversa com Pamela Smith para conhecer alguns dos projetos que tem desenvolvido em Alcobaça, desde os grupos de conversação em português às iniciativas culturais e teatrais que aproximam pessoas de diferentes nacionalidades. Como é que surgiu a ideia de utilizar o teatro como ferramenta de aprendizagem da língua portuguesa? Já nos falou um pouquinho no outro dia sobre aquela primeira experiência, mas eu tive a oportunidade de assistir à representação de uma peça. Foi fabulosa a representação e a peça. E fiquei fascinada sobre aquela ideia que teve de pôr os estrangeiros a treinar em teatro a língua portuguesa. Como é que isto surgiu? Sim, eu sempre pensei que era boa ideia desde o projeto de 2018, o Work and Happiness, porque aprender esta peça era muita repetição e foi muito desafiante fazer a pronúncia correta. E pensava que era uma maneira para pessoas praticar, para treinar a língua, especialmente português, tens de treinar a boca para fazer os sons
corretos e tens de repetir as palavras muito para ser familiar. E é exatamente era o treino ideal, não é? Igual a teatro, tens de repetir para dizer as linhas, as falas certas. Esta peça foi a primeira que vocês escolheram. Mas escolheram logo uma peça especial, porque é uma peça difícil, um texto da Sofia de Mel Briner Anderson e o colar. É isso, sim, não é? Foi a escolha de Diana Bernardes, porque eu não conheço nenhuma peça portuguesa e ela pensava que era para crianças, era bastante fácil, mas na verdade era um pouco desafiante. No filme nós não fizemos a peça toda, fizemos o primeiro ato e cortamos o segundo ato. E sim, foi muito engraçado. Aquilo que eu assisti foi espetacular. Sim. Deixa-me dizer, eu não vou esquecer tão depressa porque havia ali um excelente ambiente, os atores em cima do palco estavam alguns nervosos, percebia-se, mas sobretudo com uma dedicação total para se fazerem compreender. Sim. E quando às vezes o vocabulário falhava, era a expressão facial, era a gestualidade, era a maneira como estavam em palco que sobressaía. E foi de facto um excelente momento de teatro. Sim, foi muito divertido para nós também. Ótimo, até porque para além disto tudo eu devo sublinhar a qualidade da encenação e das soluções encontradas, porque todos os atores estiveram sempre em cima do palco, com exceção de um, não é? Que veio da plateia. Pietro. Certo. E muito divertido, com um excelente ambiente, eu adorei e recomendo. Espero que haja novas apresentações. Não sei se estão previstas novas apresentações. Não vai ser neste momento novas apresentações desta peça, mas a Diana vai continuar com esta peça ou com outra peça em setembro. E algumas de grupo vai continuar e ela espera que vai ser mais pessoas novas para fazer. Como é que reagiram, portanto, os diversos elementos? Porque ainda foram muitos atores, não é? Fomos 12. 12 atores. Como é que essas pessoas reagiram quando foi proposto o desafio? Eu Propus? Sim. Com nenhuma ideia se alguém vai ter interesse. Eu pensava que se tiveram respostas, eram pessoas com nível de português mais avançada. Fiquei surpreendida e sim, trabalhávamos com o que tínhamos e sim, foi desafiante para elas, mas eram todas à vontade para fazer isso. Queriam mesmo, não é? Queriam um resultado, mostraram-se entusiasmadas. Era só no filme que descobrimos que algumas delas tinham mesmo muitas dificuldades em falar em público, em inglês. E a falar português era mesmo bloqueado para elas. Quantas nacionalidades participaram neste projeto especificamente? Neste projeto eram americanos, ingleses, italiano, belga e russos. E pronto, juntaram aí um grupo engraçado, não é? Diversificado, graças ao teatro e à cultura, e fizeram do público um público feliz. Eu sou testemunha disso. O que é que sentiu, Pamela, quando conseguiu levar este espetáculo ao palco? Eu senti muito orgulho nas pessoas que fizeram. Eram algumas que eram muito melhor no dia do que eram nos ensaios. E fiquei muito surpreendida e sim, foi muito bom. Para elas, em frente do público, eram muito mais... Eu sei que isto foi um sonho seu, não é? Portanto, de levar esta peça, ou uma outra peça, mas uma peça Qualquer de teatro, peça, sim. Uma peça de teatro à cena com os estrangeiros de Alcobaça para treinarem a língua portuguesa. Sim. E, de facto, é de louvar. É um projeto que eu espero que possa dar continuidade. Mas sem
a ajuda de Diana Bernardes não seria possível, porque ela faz muito trabalho. Esta maneira de fazer todas no palco no mesmo tempo e adaptar coisas para nossa capacidade, era todo ela. Excelente, então. Eu fiz muito traduções, mas ela fez tudo. Ela não fala inglês. Ok. Então também houve aqui interação portuguesa, não é? Mais uma nacionalidade que participou na elaboração deste projeto, o que é ótimo. Estamos à conversa com Pamela Smith, uma cidadã do mundo que escolheu Alcobaça para viver e contribuir ativamente para a vida local. A entrevista prossegue amanhã. Fique connosco, pois temos muita música e outras conversas no Ondas da Bahia até à meia-noite. Chegamos ao último capítulo da entrevista com Pamela Smith. Nesta conversa final, vamos refletir sobre o significado de integração, os desafios de viver num país diferente e as experiências que fizeram de Alcobaça o lugar que hoje chama de casa. Eu sei que, para além das outras atividades de que já falámos esta semana, também participa nas atividades do Sister Música e no Festival da Terra. Sim. Fala um pouco da sua experiência nesse campo. Sim, eu gosto muito de fazer voluntariado na ReFood, mas também sempre quis fazer voluntário na Sister Música, porque gosto muito de música. Mas era sempre quando eu estava de férias ou fora do país. Mas finalmente, há 3 anos, eu fiz. E gosto muito. É muito engraçado ver as pessoas entrar em concerto e depois estão todas relaxadas e felizes. O Sister Música tem imensa qualidade e tem projeção nacional e internacional? Sim, é um evento muito grande em Portugal, em Alcobaça, e eu acho que é uma coisa muito importante. E cada vez mais pessoas assistir aos concertos. E sim, é um grupo de voluntários muito bem organizados e são muito bem orientadas para ajudar as pessoas. E para mim, estou sempre feliz quando há um estrangeiro que precisa de ajuda. Eu estou lá, sim, falo inglês, sim. E no Festival da Terra? Sim, este foi no ano passado, foi a primeira vez que fui lá e foi mesmo, nunca fui lá antes, mas tenho muito interesse em estas coisas como yoga e dança e terapias. O Festival da Terra passa-se junto à Lagoa de Pataias. Sim, em Pataias, sim. E tem várias atividades mais ligadas à natureza. Sim, natureza e saúde. Sim, eventos de música e comida e sim. E o ambiente é um ambiente próximo que facilita a comunicação e há de facto muitos estrangeiros que se aproximam das diversas ofertas, que se mostram interessados nestas atividades. E também para dar terapias a estrangeiros ali. E eu fiquei na tenda de ajuda para orientar pessoas que eram a visitar. Mas foi muito feliz, muito boa experiência. Quero repetir. Já é 2 anos, não é cada ano. Na sua nota biográfica, sublinhou a importância do conhecimento da língua e da comunicação. E nestas entrevistas que nós já fizemos esta semana, refere isso com alguma insistência, não é? Portanto, o seu gosto e a necessidade de aprender a língua para comunicar. Sente que é graças à língua e a essa que poderia aproximar mais facilmente os estrangeiros da comunidade portuguesa, ou acha que as diferentes comunidades podem conviver sem que haja necessidade de se interligar?
Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a interligação é muito importante, porque não se pode viver separados, mas dentro de uma cidade. E esta sempre causa problemas no mundo. E, sim, é importante. Sente que os estrangeiros são bem acolhidos em Alcobaça? Sim, são. Os portugueses são muito acolhedores, muito calor, muito... amistosos, talvez? Não sei. Sim. E sempre está prestes a ajudar. Sempre ajuda se tens problemas. Mas recentemente noto-se mais pessoas afastar, a dizer não, tens de aprender português. Mais frustração, provavelmente com a quantidade de estrangeiros que estão a entrar. Sim, porque agora os estrangeiros que chegam a Portugal também já não são só os europeus, não é? Ou os que vêm com, digamos, com condições financeiras que lhes permitem viver à vontade no país. Nós encontramos aí cada vez mais imigração de gente que precisa de trabalhar para poder até enviar dinheiro para o país ou de dar uma vida mais confortável à família que já tem, não é? Portanto, é uma imigração diferente. Acho que é diferente. Nota essas diferenças. Grupos de estrangeiros são aquelas que vêm para a Europa para ganhar dinheiro, para trabalhar, e outros que vinham para a Europeia, que vêm de América, por exemplo, têm mais dinheiro, mas querem outras coisas, querem evitar a situação política lá, ou só querem viver num país europeu para experiência, e eles, na maioria, têm mais dinheiro, são mais capazes de comprar casas e coisas. Sim, são muitos grupos, mas estão todos estrangeiros, e uma mistura. Que conselho daria a alguém que quisesse ou que estivesse com intenções de vir viver para Alcobaça? Na sua opinião, há algum alerta que tem que fazer? Não alerta, não. Eu acho que para ter uma vida melhor aqui, é importante conhecer a cultura, ver as coisas que estão a acontecer, ver os concertos e os ranchos folclóricos e a música portuguesa e comer nos restaurantes portugueses, para conhecer como é a vida aqui, em vez de trazer toda esta coisa do seu país. Portanto, aquilo que aconselha é que a pessoa se deixe integrar e que conheça a cultura e a vida dos portugueses para viver também mais... Há pessoas que vinham cá e não conhecem muito sobre Portugal. Acho que é importante integrar para saber se é para ficar ou não. Não pode ficar, não pode, mas não deve ficar sem saber o que é Portugal. Pamela, e o que é que os portugueses poderiam fazer? De que forma é que poderiam ajudar para que a integração das pessoas vindas de outros países acontecesse de uma forma mais fácil? Para mim, pessoalmente, é não falar em inglês primeiro. Eu gastei muito tempo a aprender português, que eu sei que já não é perfeito, é longe de perfeito, mas consegue-me comunicar muito bem. Faz-me triste quando eu entro numa loja, um café, e eles dizem primeiro em inglês. Há pessoas que dizem, queres que eu fale em inglês? E eu sempre digo, não, obrigada. Mas quando elas falam com uma expectativa de vamos falar em inglês, eu não gosto.
Não gosto disso. Acha então que é melhor continuarmos a falar em português porque assim os estrangeiros que chegam aprendem mais depressa? É isso? Sim, e depois a pessoa tem de falar, pelo menos, a perguntar que se pode falar em inglês. Ok. Elas têm de aprender esta frase, pelo menos. Muito Eu bem. tenho de aprender primeiro. Quer acrescentar mais alguma coisa nesta entrevista? Não, só quero agradecer a Anabela para o convite e para a paciência com a minha língua, mas sim, obrigada. Tudo bem, e de facto foi um prazer tê-la aqui, Pamela. Há experiências que atravessam fronteiras e que nos mostram que o sentimento de pertença pode nascer longe do lugar onde nascemos, como foi o seu caso. Ao longo desta semana conhecemos melhor Pamela Smith, uma mulher que atravessou fronteiras geográficas e culturais para construir em Alcobaça uma nova vida feita de participação, amizade e serviço à comunidade. O seu percurso recorda-nos que a verdadeira integração acontece quando há vontade de aprender, de partilhar e de criar laços. Pamela Smith mostrou-nos que o sentimento de pertença não depende do lugar onde nascemos, mas da forma como escolhemos viver e relacionar-nos uns com os outros. Com dedicação, espírito de voluntariado e um profundo respeito pela cultura que a acolheu, tornou-se parte ativa da vida da nossa comunidade. Através do voluntariado, da promoção da língua portuguesa e da criação de espaços de convívio, tem ajudado a construir pontes entre culturas. Chega ao fim esta conversa com Pamela Smith. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta semana. Foi um prazer recebê-la, Pamela. Obrigada. Hoje recebemos Pamela Smith, uma inglesa que escolheu Alcobaça para viver e que se tornou uma das estrangeiras mais ativas na dinamização da comunidade local. Licenciada em História e Política, trabalhou durante vários anos em organizações de apoio a refugiados e no setor social, antes de se mudar definitivamente para Portugal em 2015. Desde então, tem investido na aprendizagem da língua portuguesa, no voluntariado e na promoção da integração de residentes estrangeiros. Criadora do grupo Alcobaça International, dinamizadora de encontros de conversação em português e participante em projetos de teatro e atividades culturais, Pamela Smith tem contribuído para aproximar pessoas, culturas e gerações. É um enorme prazer recebê-la hoje, Pamela, para conhecermos melhor o seu percurso e a sua ligação à Alcobaça. Obrigada. Então, vamos tentar conhecê-la um pouco melhor. Gostava que nos falasse um pouco de si, do seu percurso no Reino Unido. Veio de Manchester para Alcobaça. Sim, eu nasci em Manchester, do norte de Inglaterra. Nunca senti em casa, em Inglaterra, nunca gostei muito e sempre tinha a ideia que ia mudar para outro país, mas não sabia qual. Visitei vários países de férias e sempre como molho, como posso viver aqui, ou posso viver aqui. E quando visitei Portugal, gostei muito e pensava que pode ser, sim. Mas só foi anos depois que fui à Bulgária para ver casas e, na verdade, não era para nós, era demais rural e um pouco longe de Inglaterra. Por isso, voltamos a ver a Portugal. E fizemos 2 viagens em 2004 e 2005. Em 2005 compramos uma casa no interior de Portugal, perto de Tomar. E esta casa foi a nossa casa de férias para 10 anos, antes de
conseguimos mudar Então, para cá. Viveram ainda 10 anos em Tomar? É isso? Não, Não. vivemos em Inglaterra e fizemos férias. Faziam férias em Lá. Tomar, sim. E porquê escolher Alcobaça, então? Alcobaça vem a seguir, porquê Alcobaça? Porque na casa que tínhamos, numa aldeia muito pequena, perto de Tomar, era muito tranquilo e gostamos muito, mas na verdade não somos pessoas do campo. Preferimos de cidade. E por isso pensamos em mudar para Tomar mesmo. E também pensamos em ver o que há mais perto da costa, porque para visitar a praia de Tomar é bastante longo. Fizemos uma visita às Caldas da Rainha e a Alcobaça e durante este dia, só um dia, visitamos uns casas e apartamentos e vimos nosso apartamento. Logo naquele dia. Sim, foi a primeira vez, gostamos muito de Alcobaça, foi perfeito para nós em termos de tamanho e a proximidade das coisas e as amenidades, facilidades, e o apartamento foi perfeito para nós. E então tomaram a decisão de ficar em Alcobaça. Sim. Percebi, Pamela, que resolveram não ficar na Bulgária. A Bulgária é assim muito diferente de Portugal, ou foi só por causa da distância que a Bulgária se encontra do Reino Unido? Sim, não senti tão confortável lá. É uma cultura diferente, uma língua muito diferente. A língua portuguesa também é muito difícil, mas o búlgaro acho que para o meu marido tem outro alfabeto e coisas assim. E sim, gostamos muito das pessoas em Portugal, sentimos muito mais acolhidas. Sim, exato. O acolhimento é mais significativo em Portugal. Sentiram-se acolhidos aqui em Portugal? Sim, exato. Melhor do que na Bulgária? Sim, na verdade não sentimos muito bem-vindos. Não era nada mal, mas não senti este calor das pessoas portuguesas. Há hábitos dos portugueses que adotou com entusiasmo? Há alguns hábitos de que gosta particularmente? Nós gostamos de beber café e visitar a praia, e também uma coisa que não acontece em Inglaterra é tomar uma pausa para almoçar. Ok. Muitos anos eu trabalhava na Inglaterra e almocei na secretária, a comer e trabalhar no mesmo tempo. O que é que surpreendeu mais na forma de viver dos portugueses, para além dessa pausa do almoço de que gostou? O que surpreendia e que gostou é a cultura, em Alcobaça especialmente. Nota-se muita diferença entre Tomar e Alcobaça, em termos de música e o teatro, e eu adoro os ranchos folclóricos e o mercado do século XIX, que foi ainda agora, há pouco tempo? Sim, adoro este evento cada ano, e há sempre alguma coisa a acontecer. Na feira, em agosto, gosto muito. Sente saudades de algum hábito na Inglaterra que não encontra aqui em Portugal? Não, na realidade não muito. A única coisa é no inverno pode visitar um pub que é como um fogo, é muito quente. Como a lareira. A lareira. É muito é aconchegante, é acolhedor. Sim. No inverno. Aqui alguns cafés está um pouco frio no inverno. Ok. Portanto, sente saudades do calor dos pubs no inverno. Sim, só isso. Interessante. Como é que foi adaptar-se a esta nova cultura, esta nova forma de viver e à nova língua?
Não deve ter sido assim muito fácil, porque as línguas são de facto bastante diferentes. Sim, a língua é muito diferente e muito difícil também. Eu já tinha aprendido alemão e russo, mas as duas eram muito mais fácil do que o português. O alemão, mas não é. Para nós, para ingleses, sim. O alemão é difícil, o alemão tem declinações, o português Sim, não tem. mas pode aprender um pouco e falar com pessoas. Não perfeito, mas com português pode aprender português por um ano e ainda não ter capaz de falar com pessoas. Certo. Isto é surpreendente mesmo, porque há muitas pessoas que acham que tomam um curso pequeno de 3 meses e a expectativa é que depois deste curso pode falar com pessoas, mas na verdade eu fiz uma pesquisa que demora pelo menos 400 horas de estudar português antes de ter capaz de falar. E eu já tinha mais de 800 horas de aulas, além das outras coisas que faço para praticar. A conversa está apenas a começar. Amanhã vamos continuar a conhecer o percurso de Pamela Smith, uma inglesa que encontrou em Alcobaça uma segunda casa. Agora vamos à música.